hoje está no meu coração. Na verdade, não é apenas hoje, tem uns dias que eu venho estudando e meditando sobre a importância daquilo que a gente fala. Às vezes nós até já ouvimos no passado a respeito disso, mas ao longo do tempo, os dias vão se passando e às vezes parece que se a gente não tiver cuidado, a gente se esquece dos princípios fundamentais da palavra de Deus. No último domingo que eu ministrei, eu falei sobre o poder da língua. E hoje eu quero falar sobre, sabe o quê? O poder da língua, parte 2. Aqui é melhor do que seriado da Netflix, irmãos. Amém. Quero deixar você com água na boca para querer saber o que vai acontecer no próximo. Eu queria que você abrisse na sua Bíblia, no livro de Tiago, capítulo 3, e versículo 2. Quando encontrar, pode dizer amém. Tiago capítulo 3, versículo 2 diz assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Amém. Vamos parar por aqui mesmo e falar algumas coisas sobre isso. A palavra perfeito aqui não significa sem falha. Ela foi traduzida da palavra grega teleios e significa maduro. Tiago está dizendo que a maturidade espiritual de alguém é vista naquilo que sai da sua boca. Pessoas maduras não falam qualquer coisa. Elas escolhem bem as suas palavras, com muita sabedoria. Se uma pessoa consegue passar semanas sem tropeçar nas suas palavras uma vez sequer, então é porque ela de fato é madura. Mas se alguém não consegue passar nem 5 minutos sem tropeçar nas suas palavras, então é porque esta pessoa é imatura espiritualmente. A boca de cada um revela o seu nível espiritual. Alguém pode dizer amém? E não somente isso, mas ela determina também o rumo que a vida de cada um vai tomar. Mais adiante, Tiago disse que o corpo inteiro de um cavalo é dirigido por um freio na sua boca. Ele também disse que um navio inteiro é conduzido por um pequeno leme. Na verdade, ele estava comparando o freio e o leme com a nossa língua. A língua é pequena, mas ela determina a direção da nossa vida inteira. Ela tem muito mais poder do que a maioria das pessoas percebem ou reconhecem. Agora, a boa notícia nisso tudo é que se você não gosta do rumo em que a sua vida está indo, então você pode mudá-lo. Basta falar em linha com aquilo que você quer. Aleluia. Agora, uma das coisas que todos nós aprendemos de forma errada, eu quero que você preste bem atenção ao que eu vou falar agora. O que todos nós aprendemos de forma errada é que palavras são apenas para comunicação. Que palavras existem apenas para que a gente possa expressar os nossos sentimentos e as nossas ideias um ao outro. Mas isso não é a verdade. Desde o início, Deus usou palavras para criar coisas e para mudar coisas.
No livro de Gênesis, quando as trevas cobriam a terra, a Bíblia diz que Deus não ficou mudo, mas que Ele falou para aquelas trevas, para aquela situação: haja luz, e houve luz. Aleluia. Deus não estava satisfeito com tanta escuridão rodeando a terra, então Ele mudou o cenário com a sua boca. Aleluia. E agora, existe algum cenário no qual você não está satisfeito hoje? Na sua vida, na sua família, na sua empresa? A Bíblia diz para nós sermos imitadores de Deus como filhos amados. Se Ele mudou o cenário que não lhe agradava com a sua boca, como é que eu e você vamos mudar cenários que nós não estamos gostando? Diga ao seu vizinho a resposta. Diga que é com a boca. Deixa eu te dizer uma coisa importante. Tem pessoas que acham, rapaz, não tem jeito. Eu já perdi a esperança. Essa situação é impossível. Mas enquanto você tiver uma boca, você tem um instrumento de mudança. Enquanto você tiver lábios, mesmo que estejam cheios de botox, o botox pode ser artificial, mas as palavras que saem daquela boca é sobrenatural. No relato da criação, uma das palavras hebraicas que foi traduzida como criar é a palavra bara. Diga bara. Uma das definições da palavra bara é criar do nada. Eu gosto disso. Criar do nada. Ou seja, ela trata da criação de algo sem o uso de qualquer material pré-existente. Como é que Deus poderia criar algo do nada, usando algo imaterial? Ou seja, palavras. Deus quer nos mostrar que mesmo se algo nunca existiu antes, ele pode passar a existir. Sabe, as nossas palavras são a matéria-prima para criar coisas que nunca existiram antes. Eu tenho ouvido relatos de posições que nunca existiram dentro de uma empresa, mas por causa da confissão de uma só pessoa, essa posição foi criada. E hoje ela está nela, ganhando bem, porque ela com a boca fez acontecer, fez existir aquilo que não existiu antes. Queridos, na Bíblia, seja no Antigo Testamento até o Novo Testamento, tudo que Deus faz é para o nosso exemplo. Para que a gente possa não somente ver a grandeza do poder que operava nele e através dele, mas para entender que ele é o nosso modelo. E se é assim que ele fazia, nós também devemos fazer. E se fizermos como ele fez, vamos ter os resultados que ele teve. Aleluia. Abra comigo em Isaías 55, versículo 11. Isaías 55, versículo 11. Assim será a palavra que sai da minha boca.
não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Essa passagem tem muita riqueza, a gente poderia seguir várias vertentes aqui, mas eu quero enfatizar uma coisa específica. Primeiro eu quero eu quero citar esse mesmo versículo de outra versão, que é a versão King James atualizada, que diz assim: assim também acontece com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas realizará toda a obra que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Observe como Deus fala sobre as suas próprias palavras aqui nessa passagem. Ele disse que as suas palavras realizam a obra que Ele deseja. Então, evidentemente, palavras realizam obras. E Ele disse que elas atingem o propósito para o qual são enviadas. Palavras são enviadas com um propósito. Veja que Deus não fala só por falar. Deus não enche linguiça. Mas Ele estrategicamente envia as suas palavras para cumprir uma missão e um propósito específico. Salmo 107, versículo 20 diz: enviou a sua palavra e o sarou. Quando Deus quer realizar algo, Ele sempre antecipa aquilo com uma palavra. Inclusive, o que impressionou Jesus tanto com relação ao centurião foi que ele nem era judeu, mas ele entendia muito bem nesse princípio. Quando Jesus se aproximou da sua casa, o centurião disse: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. O centurião sabia que toda manifestação de Deus precisa ser antecipada por uma palavra de Deus. Palavras precisam ser enviadas intencionalmente para o fim que a pessoa deseja e espera em Deus. Vocês estão entendendo? A resposta de Jesus para o que o centurião falou foi assim: eu não vi tanta fé em todo Israel. Agora, por que Jesus relacionou fé ao que o centurião disse? Porque o centurião entendia a importância e o poder das palavras. Verdadeira fé sempre será associada a palavras. 2 Coríntios 4:13 diz: como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Se alguém está crendo em Deus, haverá palavras para comprovar esta fé. Você pode localizar a fé de alguém pelas palavras que saem da sua boca. Se ela está sempre declarando coisas ruins, coisas negativas, então é porque ela não tem fé em Deus. Porque as promessas de Deus não são ruins e nem são negativas. Elas são boas e elas são positivas. Você sabe que alguém da fé, quando ela estiver sempre falando em linha com a palavra de Deus, e muitas vezes na contramão.
Porque quem fala a palavra de Deus hoje, nesse mundo e nessa sociedade, está na contramão. E eu gostaria de dizer que fosse só em comparação ao mundo, mas infelizmente até mesmo dentro do contexto eclesiástico, nas diversas igrejas que tem espalhadas pelo mundo, quando tem gente que fala a linguagem da fé, parece estranho. Quando Josué e Caleb foram escolhidos para espiar a terra, eles não foram os únicos que estiveram lá. Eles foram num grupo de 12, o líder de cada tribo de Israel. E todos eles viram as mesmas coisas. Eles viram os gigantes, eles viram as dificuldades naturais, mas também viram a terra que manava leite e mel. Todos os 12 viram a mesma coisa, mas quando voltaram, a conversa era outra. Eu quero que você pense sobre isso. 2 pessoas de 12 é que falavam em linha com a promessa de Deus. 10, todos eram da comunidade de Israel, todos eles eram o povo de Deus, mas a maioria falava besteira. A maioria falava derrota, a maioria falava morte e destruição. E eu ouso dizer que em muitas igrejas a gente vê uma estatística bem semelhante. As pessoas frequentam a igreja, elas carregam a Bíblia, elas são simpáticas para com o Evangelho, mas no dia a dia a sua boca não está de acordo com aquilo que é pregado, com aquilo que ouvem. Vocês estão comigo? E todos nós sabemos o resultado dos 10. Mas eu quero focar no resultado dos 2. Talvez você seja uma minoria hoje, mas eu prefiro ser a minoria e desfrutar da terra prometida do que ir com a maioria e ser perdido no meio do caminho. Aleluia. Talvez alguém olhe para você assim. Talvez alguém zombe de você. Deixa eu te dizer uma coisa. As mesmas pessoas que te zombam amanhã vão pedir conselhos amanhã. Eu quis dizer hoje, né? Oh meu Deus, foi tão bonita a frase. Glória a Deus. A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio. O quê? O coração. Quer saber o que está no coração de alguém? Fique quieto e escute. Dá ouvido ao que está saindo da sua boca. Ah, apóstolo, eu sou da fé. Eu tenho muita fé, eu creio. Eu sou uma pessoa da fé. Eu já ouvi pessoas falando assim: eu tenho muita fé. Muita fé. Sabe que dizendo eu tenho muita fé não significa necessariamente que você tem muita fé. É o que você vem falando ao longo dos dias, é o que você vem fazendo ao longo dos dias que vai denunciar se você de fato tem fé ou não. O que agrada a Deus, sabe o que é? Fé. Se tem uma coisa que a gente deve querer adquirir nessa vida, é fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. A Bíblia diz que é impossível agradar a Deus a não ser com fé. A Bíblia diz que as promessas de Deus se manifestam na nossa vida através da fé.
Deus te trouxe aqui hoje de manhã para dar uma injeção de fé em você. Para dizer, meu filho, minha filha, cuidado com esses lábios de botox. Vigie essa língua, porque ela é ferramenta de construção ou ela é ferramenta de destruição. Quem determina como ela será usada somos nós. Aleluia. E sabe, queridos, quando as palavras são liberadas da nossa boca, elas entram numa missão. É isso que eu quero enfatizar para você hoje à noite. As nossas palavras são enviadas para cumprir uma missão, para alcançar um propósito específico. Aleluia. Quem acompanha o ministério do pastor Eli, já sabe que ele gosta muito de falar sobre a palavra de Deus sendo como um míssil teleguiado. Alguém já ouviu ele falar isso? Pastor, todo mundo levantou a mão aqui. Então está bem difundida a visão, viu? Ou seja, sendo uma palavra sendo enviada com destino específico e sempre chegando lá. Sabe que isso que ele fala é totalmente bíblico? Que é assim que a palavra de Deus funciona. Ela é enviada em uma direção específica para alcançar aquele alvo e aquele objetivo. Abra comigo no livro de 1 Samuel, capítulo 3, versículo 19. Olá, pessoal da galeria, a paz do Senhor. Vocês estão bem? Graças a Deus. 1 Samuel capítulo 3, versículo 19, diz assim: Crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Aleluia. Samuel foi um dos grandes profetas do Antigo Testamento. E a Bíblia diz que nenhuma das suas palavras caiu em terra. O que isso significa exatamente? Esta era uma expressão que se usava naquela época. Por exemplo, quando se atira uma flecha que não cai em terra, é justamente porque ela acertou o alvo aonde ela foi lançada. A Bíblia está dizendo que toda palavra que Samuel falava acertava o alvo. Assim como ele, as nossas palavras também vão acertar o alvo. A gente só precisa ter certeza que os alvos que serão atingidos são aqueles que nós queremos de fato. Eu tive por exemplo, a gente estava falando sobre um míssil teleguiado. Um míssil que é programado para atingir um país, não vai atingir outro país. Ele vai acertar o alvo no qual ele foi programado para atingir. Amém? Da mesma forma, as nossas palavras também são programáveis. Quando alguém fala doença, escassez e derrota, é como se ele estivesse programando as suas palavras para chegar exatamente naquele destino. Uma palavra que foi programada para chegar num destino mau, jamais vai atingir um alvo bom. Eu tive uma experiência com meu pai e com meu irmão. Alguns anos atrás, a gente gostava de atirar arco e flecha. E existe um tipo de arco que a gente usava,
que é chamado arco composto. Esse tipo de arco, ele tem pressão. Então, para você puxar a corda, não é tão fácil quando tem muita pressão nela. Você tem que puxar com muita força. Agora, quando estiver aqui atrás, é tranquilo, porque você já passou pela pressão. E meu pai, chegou a vez dele para atirar no alvo. A gente tinha no quintal do vizinho, tinha uma cerca de madeira e a gente colocou um alvo lá e a gente estava atirando naquele alvo. E meu pai foi para puxar a corda, só que a pressão era muito forte para ele. Então ele puxou com muita dificuldade, aí puxando, e quando ele chegou, estava inclinado desse jeito, o arco, e a flecha foi embora. Do outro lado daquela cerca morava uma velhinha. E eu sei que a gente ouviu uma pancada do outro lado. Não dava para ver nada porque a cerca bloqueava a vista. A gente só ouviu a pancada. Gente, nós ficamos tão preocupados. Achamos que meu pai tinha matado a velhinha. Já estávamos pensando como é que vai ser esse velório, como é que a gente vai dar a notícia. Meu pai vai ser preso. Aí quando a gente chegou do outro lado, graças a Deus, tinha entrado no depósito dela. A pancada foi porque entrou no depósito e a velhinha sobreviveu. Graças a Deus. Mas por que eu estou contando essa história? Porque na hora que o meu pai atirou aquela flecha, não tinha nenhum de nós que poderia mudar o percurso para onde ela estava indo. Por mais que a gente queria, flecha, volte. Não, pelo amor de Deus. Não tinha mais jeito. Já foi atirada e a gente só podia assistir com muita angústia dentro do nosso coração, porque sabíamos que essa flecha foi atirada na direção errada. Ela já foi enviada. Queridos, as nossas palavras são exatamente assim. E é por isso que nós não devemos ser rápidos para falar qualquer coisa. Porque quando aquela palavra sai da sua boca, ela já está sendo lançada em um percurso. E você não muda o percurso depois que sair. Temos que ter muita habilidade com as palavras, muito cuidado antes de falar. Eu quero que você abra em mais uma passagem comigo no livro de Tiago, capítulo 1 e versículo 19. Tiago 1, versículo 19, diz assim: todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Observe como ele começa esse versículo. Ele diz todo homem. Quantos homens? Todos os homens. Quando ele diz todo homem, ele está se referindo à humanidade aqui no modo geral. Inclusive na versão King James atualizada, essa frase está traduzida como toda pessoa. E é importante a gente enfatizar isso para as mulheres não acharem que estão isentas. Oh, graças a Deus. Tiago 1,19 é para todo homem, é para o macho. Não, é para a mulher. E tem muita mulher que precisa disso, viu? Você sabe que mulher já é conhecida pelo muito falar, não é?
Não olhe para mim assim. Então, o que Tiago falou nesse versículo se aplica a toda e qualquer pessoa, independente do seu sexo, ou do seu jeito, ou da sua personalidade. Tem gente que quer se isentar disso por causa da sua personalidade. Não, é porque eu sou desse jeito, eu falo o que eu penso. É? Deixa eu te lembrar, Tiago disse todo homem, toda pessoa. Isso inclui todo mundo aqui e não exclui ninguém. Pessoas entram em problemas na sua vida quando elas tentam ser a exceção. Não, eu sei, às vezes você ouve pessoas falando assim, eu sei que a Bíblia diz assim, assim, assado, mas o quê? E aí, depois desse mas, vem alguma justificativa sobre por que aquilo ali não se aplica à sua situação pessoal. Deixa eu dizer uma coisa. Uma das melhores coisas que você pode fazer na sua vida é eliminar esse mas. A palavra diz, eu sei que ela diz assim, assim e assado, ponto. Não tem mais, porque eu te garanto, no momento que você colocar um mais, você vai falar besteira. Aleluia. Diga, Deus está falando comigo. Então, ele falou 3 coisas simples, mas fundamentais. Quantos sabem que Deus não é complexo? Deus não é complicado. Eu ouvi um pregador uma vez dizendo que Deus é tão simples porque você precisa de um teólogo para complicar. Vocês estão comigo? Deus não é autor da confusão, é Satanás, é o diabo que gosta de deixar tudo complicado. Não, Deus deixa tão simples que até uma criança pode entender e receber e viver aquilo. Até aquela pessoa idosa que não tem estudo, que nunca terminou a escola, ela pode entender, receber e viver essa palavra. Aleluia. Então ele falou 3 coisas simples, mas fundamentais. Seja rápido para ouvir. Dá para entender isso? Seja tardio para falar. Alguém entende isso aí? Seja tardio para se irar. Isso é muito complicado para a gente compreender? Não. Infelizmente, muitas pessoas estão trocando todinho o que Tiago falou. Elas estão sendo tardias para ouvir, rápidas para falar e mais rápidas ainda para se irar. Eu já descobri porque muita gente se aborrece rápido, fica bravo logo, porque elas não param para ouvir, elas não ouvem direito o que a pessoa está falando. Aí o que acontece? Ouve uma metade, chega a uma conclusão errada, e já começa a falar de forma braba. Olha, muitos casamentos vão ser poupados se você seguir o que Tiago 1,19 está falando aqui. Muitas brigas, muitas intrigas que têm acontecido é por falta de seguir esse conselho aqui. Obrigado pelo entusiasmo. Agora, quando Tiago disse para ser tardio para falar, ele não estava dizendo para a gente falar em câmera lenta. Que as nossas palavras... Não, ele não estava dizendo lento no falar em câmera lenta. Embora que tenha gente que parece que fala um pouco assim. Eu já encontrei pessoas que falam tão
devagar que dá vontade para você mesmo completar a frase. Eles só falam as 5 palavras, mas você já sabe como vai terminar. Você quer dar uma força, uma ajuda, quem sabe o que eu estou falando aqui. Mas quando Tiago disse para ser tardio no falar, ele estava dizendo para não se precipitar no que se fala. Ou seja, para ponderar antes de liberar alguma palavra. Provérbios 15, 28 diz: o coração do justo medita o que há de responder. As nossas palavras têm muito poder. E antes de liberar alguma palavra, nós precisamos pensar se aquilo que estamos prestes a falar vai produzir vida ou vai produzir morte. Se pessoas parassem para pensar, eu tenho convicção disso. Se pessoas parassem para pensar antes de falar, muitas delas provavelmente não diriam a metade das coisas que vêm falando. Aleluia. Quando Jesus foi interrogado pelos fariseus a respeito daquela mulher que foi apanhada em adultério, a Bíblia diz que ele ficou quieto, escrevendo com o seu dedo na terra. As pessoas estavam pressionando Jesus para falar algo, mas ele não disse nada. E sabe que esta é uma lição para todos nós? Não deixe pessoas pressionarem você a falar coisas que você não tem paz em dizer. Não deixe situações e circunstâncias pressionarem você de falar algo que você não está pronto para liberar da sua boca. Você não é obrigado a responder a cada momento que alguém pede. Eu creio que alguém poderia olhar de fora e achar que Jesus estava sendo rude, né? Como é que eu estou falando para você e você não me responde? Que falta de educação. Mas Jesus sabia o que ele estava fazendo. Eu creio que a razão que Jesus não respondeu logo é porque ele estava sondando o seu coração. Ele queria alinhar as suas palavras com a perfeita vontade de Deus para aquele momento. Jesus era estratégico. Jesus sabia o poder das palavras. Jesus está nos ensinando uma lição de vida aqui nessa história. E quando ele finalmente falou, saiu tanta sabedoria que ninguém falou mais nada. Veja que coisa irônica. Ele com as suas palavras deixou todos os outros sem palavras. Em João 6, versículo 63, o grupo de louvor já pode vir. Jesus descreve o tipo de palavras que saíam da sua boca. Ele diz: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Por que pessoas ficavam sem palavras quando Jesus falava? Por que pessoas doentes eram curadas quando Jesus falava? Por que necessidades eram supridas quando Jesus falava? Porque as suas palavras eram espírito e vida. E palavras de espírito e vida faz transformação no que é ruim em bom, no que é maldição em bênção. Se você pode mudar as palavras da sua boca, você pode mudar a sua vida. Uma palavra não é um mero acúmulo de letras. Palavras são espirituais. Jesus disse isso. E tudo aquilo que for material é criado do espiritual. Se eu quero vida no meu corpo,
se eu quero vida no meu bolso, se eu quero vida na minha profissão, se eu quero vida no meu ministério, se eu quero vida nos meus relacionamentos, o que é que eu devo fazer? Alguém me ajude. A mesma coisa que Jesus fez, eu devo falar vida. Todo mundo fique em pé nesse momento. Aleluia. Diga comigo, as minhas palavras são espírito e são vida. Diga, eu não vou emprestar minha boca para o diabo. A minha boca vai criar o meu futuro, e meu futuro será abençoado. Esta minha língua, cheia de poder, vai dizer coisas boas sobre mim, sobre minha família, sobre meu trabalho, sobre tudo que eu tenho. Eu sou abençoado. Eu sou uma bênção. Eu sou próspero. Eu sou sarado. Eu farei tudo que Deus me chamou para fazer. Aleluia. Agora levante suas mãos. Venha receber uma palavra de fé para você e toda a sua família na Igreja Verbo da Vida Aracaju. Todos os domingos às 10 da manhã e às 6 da tarde, nós esperamos você para um grande culto de celebração. Participe também das nossas super quintas, às 7h30 da noite. Você é muito bem-vindo aqui. Venha estar conosco na Rua Campo do Brito, 1265, no bairro Salgado Filho. Verbo da Vida Aracaju, uma palavra de fé para você.